Bom dia, ouvintes! Meu nome é Celina Moura e bem-vindos ao podcast Humanos Fortins. Hoje eu tô aqui com meus dois amigos, o Joel e a Nina. Boa tarde, eu sou o João Contígio, tudo bem com vocês? Boa noite, meu nome é Nina Queirolo e hoje vamos falar um pouco mais sobre a urbanização brasileira e sua relação com desigualdades sociais nos centros urbanos do Brasil, mencionando um pouco sobre a pobreza, a violência e a exclusão social. Espero que gostem. Para começar contextualizando a desigualdade social, devemos voltar no período da colonização. Iremos destacar o momento da abolição da escravidão, no ano de 1888, quando os escravos libertos não foram reinseridos na sociedade. Exatamente. Naquela época foi assinada a Lei Áurea, que concedeu liberdade total aos escravos. Porém, políticas sociais que os reintegrariam na sociedade não foram criadas, ocasionando então diversas desigualdades sociais e raciais, que são presentes até os dias de hoje no nosso país. Assim, os ex-escravos continuaram compondo em sua maioria a classe de renda mais baixa, uma vez que continuaram tendo condições precárias de vida, dando continuidade à grande diferença, ou seja, a discrepância entre as camadas da população. Mas e aí, Nina, o que você acha disso tudo? Nossa, Celina, realmente é muito triste pensar que tudo isso aconteceu há décadas e era apenas um início de um problema estrutural que gera reflexos até hoje em nossa sociedade. Além disso, o processo de industrialização também foi extremamente desigual, já que os antigos proprietários de terras se tornaram os donos das indústrias, enquanto os ex-escravos ficaram responsáveis pelo papel da mão de obra barata, ainda em condições terrivelmente precárias. Esse é um ciclo de desigualdade que perpetua de geração em geração, já que o governo não está interferindo nesse processo. O desenvolvimento da industrialização, que foi citado pela Nina, estabelece uma relação direta com a urbanização. Isso porque existiram fatores repulsivos nas áreas rurais, como concentração fundiária, modernização do campo, que fizeram com que trabalhadores agrários procurassem oportunidades nas cidades grandes. Assim, naturalmente, esses centros urbanos também eram repletos de fatores atrativos, como facilidade da cidade grande, oportunidade de emprego, oportunidade de melhoria de vida e o acesso rápido e fácil a produtos e bens e serviços. E vocês, ouvintes do Humanas Fortins, o que acham que aconteceu depois? Ah, se você pensou no crescimento das cidades, você acertou. Infelizmente, esse processo desencadeou uma série de fatores negativos, como a pobreza, a violência e a exclusão social, devido ao crescimento desorganizado e à inflação populacional dos maiores centros urbanos brasileiros. Embora muitas pessoas não saibam o quão crítica a situação é, atualmente cerca de 52 milhões de brasileiros, sim, gente, 52 milhões de brasileiros vivem na pobreza segundo o IBGE. Essas pessoas não possuem acesso a serviços básicos como saneamento, saúde, educação e outros, que são direitos previstos na Constituição Federal, ferindo o princípio constitucional da isonomia. Isso acontece porque grande parte da população não possui fonte de renda mensal fixa ou até nenhum tipo de renda. Pois é, Celina. Isso acontece pelo fato do governo priorizar os polos mais desenvolvidos da cidade, que possuem atividades econômicas mais desenvolvidas. Podemos relacionar a priorização de certas áreas com a existência de uma cidade capital. O governo teria uma tendência a investir mais em sua sede e aqueles com capital privado suficiente para investir normalmente preferirão direcioná-los a uma área mais nobre, como a capital. Assim, fazer de uma cidade mais importante do que as outras impede o desenvolvimento bem distribuído. Desse modo, é possível ver com mais clareza a exclusão social que acontece na nossa sociedade por essas pessoas com renda baixa viverem em áreas periféricas mais afastadas. Essa situação se relaciona com o processo de favelização. Esse fenômeno, chamado de segregação urbana, ocorreu, em sua maioria, devido à macrocefalia urbana e ao mau planejamento urbano, que são consequências do êxodo rural acelerado.
A respeito da segregação social exposta no espaço geográfico urbano, o primeiro a se reconhecer é se uma cidade já é feita para a existência de uma separação geográfica das classes ou se isso desenvolveu naturalmente. Um exemplo dessa situação foi o bota abaixo do Pereira Passos durante sua presidência, que ocorreu de 1902 a 1906. Essa foi uma reforma urbana do Rio de Janeiro que tinha o objetivo de transformar a cidade em um símbolo de modernidade. Para isso acontecer, houve a destruição de diversos cortiços, o que resultou na migração dos moradores menos favorecidos para a parte periférica da cidade, as partes mais afastadas. Assim, dando origem a diversas favelas. Porém, a situação continuou precária, pois essas classes permaneceram sem qualquer auxílio governamental. Exatamente. Outro exemplo é a formação da cidade de Belo Horizonte, que foi projetada para se situar dentro de uma avenida, a Avenida do Contorno, para abrigar moradores da elite. Isso aconteceu de forma paradoxal, já que aqueles que construíram não são os mesmos que a habitariam. Portanto, esses trabalhadores passaram a ocupar as regiões periféricas da cidade, ao redor da avenida, fortalecendo a favelização e o apartheid urbano. Exatamente, meninas. E esse cenário é o que a gente chama de exclusão social. Além disso, a gente pode falar um pouco de violência urbana. Esse problema é originado exatamente por essa exclusão e pela desigualdade, já que há uma alta taxa de desemprego e baixas ofertas de emprego, especialmente para as pessoas desprivilegiadas socialmente. E a falta de investimento direcionado corretamente para a educação pública apenas agrava essa situação. E o que isso reafirma a invisibilidade dessas áreas periféricas para o Estado. A violência prejudica milhares de moradores, uma vez que causa prejuízos individuais e sociais. Ligando os pontos, a abolição não inseriu os ex-escravos negros no mercado de trabalho, mantendo-os nos grupos de explorados. Os grandes proprietários de terras foram protagonistas da mecanização e industrialização, o que manteve essa classe no controle da produção para a nova sociedade urbana industrial. Assim, não havendo mudança no quadro de divisão do trabalho, a sociedade continua com uma desigualdade étnica-racial até os dias de hoje. Podemos dar como exemplo os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 1995 a 2005, a respeito da situação social do negro brasileiro ao decorrer de toda a sua vida, mostrando que a população negra é a mais afetada com o mau atendimento do sistema de saúde e de diversos outros serviços. Ademais, nota-se que os negros sempre sofreram violência nos engenhos, o que persiste até hoje, porém não explicitamente. Um exemplo de desigualdade na nossa sociedade, gente, foi a situação recente que ocorreu em São Paulo, quando a prefeitura da cidade colocou pedras pontiagudas na parte inferior dos viadutos para expulsar os moradores de rua. Essa medida foi criada no intuito de higienizar, entre aspas, as áreas habitadas pela população de rua. Portanto, esse cenário desumano evidencia como as pessoas socialmente desfavorecidas são vistas pela sociedade e pelo governo, né? Isso é realmente muito triste, Celina. E para a gente finalizar, não pode faltar a gente mencionar a necessidade da gente ser seres mais críticos e que realmente são conscientes no dia a dia, percebendo várias situações que estão sempre presentes no nosso cotidiano, que envolvem essa desigualdade social. Muito bem, ouvintes do Humanas Fortinhos. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a desigualdade nos centros urbanos no nosso país, porque é uma situação muito cotidiana. Obrigada pela atenção. Beijo. Obrigada, ouvintes, e até semana que vem. Mas antes, não esqueçam de colocar sugestões de temas aí nos comentários para os próximos capítulos do podcast, viu? Um beijão! Tchau, falou, galera. Muito obrigado. E não se esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. Até a próxima.